créditos extraordinários de 600 milhões. Ninguém é contra. Ninguém é contra. Então, se tivesse na hora de votar, contra, né? não pode ser contra. A solidariedade ao povo de Santa Catarina. Então, o que é que acontece? Se precisar votar aquela matéria amanhã, com o novo regime da Constituição, nós poderíamos fazer um acordo, governo e oposição, e votaríamos na frente de outra Agora, o doutor Roberto Magalhães disse duas coisas que são duas verdades absolutas. Uma, que ninguém gosta de perder grau nenhum de poder. Ninguém gosta. E em segundo lugar, essa exigência da maioria absoluta certamente vai levar muitas vezes a base governista a não deixar que... Porque só com a prática, como ele disse, vai se ter uma ideia real da coisa, como funciona na realidade. Mas é legítimo supor que o governo vai influir para que sua base parlamentar funcione de acordo com o seu interesse, né? Mas, Tarcísio, em determinadas matérias, se tiver um assunto que a maioria da Câmara, quiser apreciar na frente aquela medida provisória, não tem mais um trancamento de a oposição terá auxílio de governistas para poderá ter estancar. E aí a pergunta que eu devolvo a você não acha que foi do Poder Executivo, porque nós da base aliada do presidente Lula votamos favoravelmente a um regime que todos estão dizendo representa uma certa renúncia de poder. O outro regime dava mais poder ao presidente da República. E o presidente Lula concordou que a sua base aliada no Congresso votasse um novo regime de medidas provisórias que diminui um pouco o seu poder, que equilibra mais o poder executivo e legislativo. Então eu acho que foi um momento de grandeza do presidente Lula. É a pergunta que eu lhe faço. Você não acha que o presidente aceitou renunciar a poder ao concordar que sua base aprovasse o novo rito de medidas provisórias? Não. Agora, deputado Roberto Magalhães, o senhor concordou com aquela tirada surpreendente do presidente do Senado, Garibaldi Alves, na presença do presidente da República e do presidente do Supremo Tribunal Federal, protestando contra as intervenções de ambos os poderes na seara privativa de legislar que tem o Congresso, quando protestou contra as medidas provisórias, como uma invasão da área de competência do Congresso, e contra decisões do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores que, segundo a visão de muitos parlamentares, representam intervenções na área de competência do Congresso. O senhor concordou? Olha, eu não acho que aquilo tenha maior importância, não. É uma declaração lateral, né? Um certo arrugo, né? De vontade e tal. O que eu acho mesmo, estou convencido disso, é que não há lei, nem emenda constitucional, que resolva o problema se a maioria do Congresso, não todo dia, mas toda maioria, não quer dizer a maioria de hoje, nem a maioria... Se omite, né? Se omite, porque bastava o Congresso exercer a sua prerrogativa de dizer que uma emenda constitucional não é urgente e não é relevante, ou uma coisa ou outra, e estancar, estava resolvido, mas não faz. Porque o presidente, a regra é ter maioria, sobretudo na Câmara. E então, aí isso aconteceu com o PSDB no poder, está acontecendo com o PT no poder e vai continuar acontecendo. Agora, todo mundo diz que a causa primeira dessa anomalia, porque isso é uma anomalia, é a anomalia que representa o sistema político. O nosso sistema político não é funcional, não é operável, é um sistema político que a gente sabe que obriga o governo a construir maiorias aqui por conhecidos processos de cooptação, porque ele não tem alternativa, ou ele faz isso ou não tem maioria, não governa. Eu me lembro de Collor, você não estava aqui, né, Maurício? O Collor não tinha, Collor não tinha maioria. Collor só tinha o necessário, tinha um terço. É porque ele foi eleito por um partidinho pequenininho. Exatamente. Depois a DOC construiu a maioria, né? Ele só tinha votos necessários. Foi o PFL, o partido mais forte, que deu apoio a ele. Foi o PFL.
Mas então o seguinte, ele não tinha maioria. E Ives Piro era o presidente da casa e disse uma vez, de vez em quando nós do PMDB temos que segurar o presidente. Temos que segurar no sentido de evitar que ele incidisse em instabilidade e ingovernabilidade. Eu sou testemunha disso. Até que surgiram aquelas coisas todas, e aí a maioria, né? Ficou insustentável. Ele não tinha o presidente da Câmara, ele não tinha o presidente do Senado, ele não tinha maioria. Ele não deu importância à construção de uma maioria estável. Sólida, estável, né? Ele não deu. Mas também para ele era difícil. Muito, né? Muito difícil. Até pelo temperamento também dele. E porque havia uma oposição muito consciente. Não era ao contrário de hoje, né? Que você vê que temos um dos nossos defeitos do nosso homo políticos, que é o adesismo, o governismo. Isso, infelizmente, é uma coisa que vem lá do Império. Pela tradição do Brasil. Da colônia. Todo mundo Da colônia, exatamente. Então, o que ocorre é o seguinte, como isso existe, hoje, naquele tempo não havia isso. O que era forte aqui era a oposição ao presidente. Eu me lembro do líder. E lembrando, né, governador, que a sociedade brasileira era contra Lula. Era contra Fernando Collor. Né? Ela tinha a percepção de que Lula perdeu ali por um detalhe, por uma injustiça, às vezes por influência do meio de comunicação. Então, a grande maioria da sociedade brasileira, pelo menos a sociedade civil organizada, era contra o Fernando Collor. Isso refletia aqui dentro do Congresso, né? Mas eu queria comentar a devolução da medida provisória. Eu acho que eu tenho assim, um apreço muito grande pelo presidente Garibaldi. Tenho uma relação boa com ele. Mas acho que ele errou no procedimento. Acho que a Constituição não tem base legal para... Eu acho que juridicamente ele está sem fundamento. Porque para que o Congresso Nacional devolva uma medida provisória que, uma vez editada segundo a Constituição, já tem força de lei, é preciso que haja uma deliberação do plenário do Congresso, por um processo que é fixado na Constituição e na resolução número 1 do regimento do Senado, que se aplica ao Congresso. Então, o que é que eu quero dizer? Que para que o Poder Legislativo devolva uma medida provisória, ou seja, faça cessar a eficácia jurídica de uma medida que tem força de lei por conta da Constituição, tem que seguir o procedimento. E sobretudo depois que ela está em plena tramitação. Mas nesse o que implica que o Congresso aceitou a preliminar. Exatamente. Preliminarmente já aceitou, porque constitui a comissão estava nomeada, as emendas estavam apresentadas, ou seja, toda a tramitação prevista no artigo 62 da Constituição e na resolução número 1, esse procedimento estava sendo obedecido. Então ele foi atropelado por uma decisão monocrática, individual, do presidente do Senado, sem fundamento jurídico. Então, o presidente do Senado, com todo o respeito, ele errou ao pretender fazer a devolução. E, evidentemente, isso pode ser consertado, porque houve recurso para a Comissão de Constituição e Justiça. Até lá, a medida provisória está em pleno vigor. E irá a plenário depois. E pode ir a plenário nesse tempo. Agora, o curioso é que eu li no jornal ontem, não sei se você não está informado, é porque o jornal não está ainda seguro da informação. É que o líder do governo no Senado vai desistir do recurso e o presidente vai mandar um projeto de lei. Então houve uma negociação política. Mas está havendo divergência quanto a esse caminho. Né? O Romero Jucá está propondo um projeto de lei, mas tem muita gente, tanto dentro do governo quanto aqui no Congresso, que acha que este não é o melhor caminho. Acho que ainda está se debatendo essa solução. Né? Eu tenho dúvidas também se seria o melhor caminho. Eu tenho impressão precedente institucional. Que diante desse caso aí, que é um impasse interpretativo, entre a interpretação do presidente da casa e irrelevantes interpretações à Constituição e ao regimento do Senado. Diante disso, talvez se torne até importante para dirimir a controvérsia institucional, porque é uma controvérsia institucional. Agora, a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, quem sabe, até da Câmara. Eu não entrei na questão jurídica, quando você me perguntou, eu pensei que você estava querendo mais saber se eu apoiava o gesto. Isso. E não, eu não entrei, primeiro porque a Comissão de Justiça do Senado vai se pronunciar. Segundo, o presidente não se fundamentou em dispositivo do processo das medidas provisórias. Ele se fundamentou num dispositivo do regimento interno do Senado,
que diz respeito a qualquer